Não gaste dinheiro com mecânico, já deixei tudo pronto. A gentileza na voz do meu genro era, na verdade, uma sentença de morte. Quando o frentista retirou aquele aparelho estranho do motor, meu sangue gelou instantaneamente ao perceber que eu não deveria ter chegado ao meu destino. Meu nome é Antônia Silveira, tenho 66 anos. E esta é a história de como uma viagem quase se tornou meu último dia. E a reação do meu genro ao me ver viva revelou a verdade mais aterrorizante que uma sogra poderia descobrir. Eu olhei para o Ricardo parada ali na porta da minha própria casa, as pernas tremendo, o dispositivo ainda quente na minha mão. E a primeira coisa que saiu da boca dele não foi: "O que aconteceu?" Não foi: "A senhora está bem?" Foi um: "Por que você voltou?" dito num fio de voz, os olhos arregalados, a testa suando frio mesmo com o ar-condicionado ligado. Por que eu voltei? Porque eu deveria estar morta, Ricardo. Era isso que você queria perguntar, não era? Por que diabos eu ainda estou viva, respirando, em pé na frente de você, segurando a prova do que você tentou fazer comigo? Minha filha Bruna levantou do sofá, aquele sofá bege que eu comprei quando ela ainda era criança, quando a vida ainda fazia sentido. Ela veio até mim com aquela cara de quem não entende nada, o cabelo preso num coque desleixado, a unha roída que ela nunca conseguiu parar de roer desde a adolescência. "Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Não ia viajar para a casa da tia Marlene?" Ia. Eu ia estar a 150 quilômetros daqui, na estrada que corta o interior de São Paulo, aquela cheia de curvas, cheia de barrancos, onde um carro desgovernado cai e ninguém sobrevive para contar a história. Ia estar lá, provavelmente já sem vida, enquanto vocês dois ficavam aqui esperando a ligação da polícia rodoviária dizendo que a Antônia Silveira, 66 anos, viúva, aposentada do Banco do Brasil, havia sofrido um acidente fatal. Vocês já tinham até ensaiado as caras de tristeza? Já tinham escolhido a roupa preta para o velório? Coloquei o dispositivo em cima da mesa de centro. Aquela pecinha de metal, fios coloridos saindo dela que nem vísceras expostas, ainda suja de graxa. O som que fez, quando bateu no vidro da mesa, ecoou pela sala inteira. O Ricardo ficou branco. Não aquele branco de quem tomou um susto. Aquele branco de quem viu a morte chegar por ele. "Seu Mário achou isso embaixo do meu carro", eu disse. E minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Quer me explicar o que é isso, Ricardo?" Silêncio. O tipo de silêncio que pesa, que sufoca, que gruda na pele feito uma segunda camada. Só dava para ouvir o zumbido da geladeira na cozinha e a respiração pesada dele. A Bruna olhava do dispositivo para o marido, para mim, sem entender nada ainda. Minha filha, minha única filha. 38 anos de idade e ainda não tinha aprendido a enxergar quando estavam passando a mão na cara dela. Tudo começou 3 semanas atrás. Eu tinha marcado essa viagem fazia meses. Minha irmã Marlene mora em Bauru. A gente se vê pouco desde que eu fiquei viúva. Meu marido, o Sebastião, morreu faz 3 anos. Infarto fulminante enquanto assistia o Palmeiras jogar. Foi rápido, dizem que ele não sofreu. Mas eu sofri. Sofro até hoje. 42 anos de casamento não se apaga assim, de uma hora para outra. O Sebastião me deixou bem de vida. Ele era cuidadoso, investia direito, tinha 3 imóveis alugados aqui em São Paulo, um apartamento na praia, a casa onde a gente morava. Deixou tudo organizado, testamento feito, inventário que o doutor Augusto Ferreira resolveu em menos de 1 ano. Eu fiquei com tudo. A Bruna é filha única, então naturalmente um dia as coisas seriam dela. Mas aí entrou o Ricardo na história. Eles se conheceram faz 6 anos. Ele era representante comercial, dizia que vendia equipamentos médicos, sempre de terno, cabelo engomado, dente clareado demais, aquele sorriso de vendedor que promete o céu, mas entrega o inferno. A Bruna se apaixonou perdidamente. Casou rápido demais. Eu avisei. Juro por Deus que eu avisei. "Filha, você mal conhece esse homem. Espera mais um pouco." Mas ela não escutou. Nunca escutou. Sempre foi teimosa. Sempre quis provar que podia tomar as próprias decisões. E olha onde isso foi dar. Nos primeiros anos, o Ricardo até disfarçava. Vinha aqui em casa, trazia um vinho vagabundo, fingia interesse quando eu falava da aposentadoria, do Banco do Brasil, dos meus investimentos. Mas eu via nos olhos dele aquela fome, aquela continha mental que ele fazia toda vez que eu mencionava valores, propriedades, rendimentos.
Ele não estava interessado em mim. Estava interessado no que eu tinha. Com o tempo, ele foi mostrando a verdadeira cara. Parecia de ajudar com qualquer coisa em casa. Quando vinha jantar, sentava no sofá e ficava no celular enquanto eu e a Bruna preparávamos tudo. Nunca ofereceu para consertar uma torneira, trocar uma lâmpada, nada. Homem inútil. O Sebastião deve estar se revirando no túmulo, vendo a escolha que a filha dele fez. E a Bruna? A Bruna foi murchando. Aquela menina alegre, cheia de vida, foi ficando apagada. Começou a usar roupa mais larga, a fazer o cabelo do jeito que ele gostava, a falar menos quando ele estava por perto. Dependente emocional. É isso que chamam, não é? Ela dependia da aprovação dele para respirar. Eu tentei conversar com ela algumas vezes. Bruna, você está bem? Você parece cansada. Estou bem, mãe. É só trabalho. Mentira! Eu conheço minha filha. Eu sei quando ela está bem e quando está se afundando. Mas ela tinha construído um muro ao redor dela e eu não conseguia mais entrar. Aí veio essa viagem. Eu comentei na quinta-feira durante o almoço aqui em casa. Eles tinham vindo comer, coisa rara, porque o Ricardo sempre tinha desculpa para não aparecer. Eu tinha feito macarronada, aquela que a Bruna adora desde pequena, com molho de tomate caseiro, manjericão fresco. O cheiro tomava conta da cozinha. Aquele cheiro de alho dourado na manteiga, de tomate cozinhando devagar. Vou viajar semana que vem para Bauru ver a Marlene. Faz tanto tempo que a gente não se vê direito. A Bruna sorriu. Que bom, mãe. A senhora merece. Mas o Ricardo ficou quieto. Quieto demais. Os olhos fixos no prato, o garfo mexendo a massa sem comer. E aí ele falou, do nada. Sogra, quando a senhora vai fazer a revisão do carro? Viagem longa assim, é perigoso ir sem revisar. Eu tinha acabado de fazer a revisão fazia 2 meses. 20.000 quilômetros, tudo nos conformes, óleo trocado, filtros novos. Eu sou cuidadosa com essas coisas. Sempre fui. Dirijo faz 40 anos e nunca tive um acidente, nunca tive um problema sério. Conheço meu carro, um Corolla 2018, prata, impecável. Já fiz a revisão, Ricardo. Está tudo em dia. Ele insistiu. Mas a senhora não quer que eu dê uma olhada? Só para garantir. Às vezes as oficinas deixam passar alguma coisa. Eu entendo de carro, posso checar os freios, o óleo, essas coisas. Entende de carro? O Ricardo? O homem que chamava o guincho quando o pneu furava? Mas ele estava tão insistente, tão solícito, coisa que ele nunca tinha sido, que eu acabei aceitando. Talvez eu estivesse ficando velha, boba, querendo acreditar que ele estava finalmente tentando ser um genro decente. Talvez eu estivesse carente demais de gentileza depois de 3 anos de solidão. Está bem. Se você quiser dar uma olhada, eu agradeço. O sorriso que abriu no rosto dele deveria ter me alertado. Era largo demais, aliviado demais, como se ele tivesse acabado de ganhar alguma coisa. No sábado de manhã, ele apareceu aqui às 7 horas. 7 da manhã, um sábado. O Ricardo, que nunca acordava antes das 10, veio com uma caixa de ferramentas velha, enferrujada, que eu nem sabia que ele tinha. Pediu a chave do carro. Deixa comigo, sogra. Em 1 hora eu resolvo tudo e a senhora pode viajar tranquila. Ele ficou na garagem sozinho. Eu estava lá dentro fazendo café, preparando as malas. De vez em quando olhava pela janela da cozinha e via ele agachado perto do carro, debaixo dele, mexendo em alguma coisa. Pensei que estivesse realmente checando. Que ingenuidade a minha. Que cegueira. 2 horas depois, ele voltou para dentro. Estava suando, mesmo com o tempo fresco da manhã. As mãos trêmulas quando me entregou a chave. Os olhos fugindo dos meus. Pronto, sogra. Tudo checado. Óleo, água, freios. Pode viajar sem preocupação. Obrigada, Ricardo. Foi muito gentil da sua parte. Gentil. Eu agradeci o homem que tinha acabado de preparar minha morte. Na segunda-feira de manhã, acordei às 5. Queria pegar a estrada cedo, evitar o trânsito de São Paulo. Tomei meu café, aquele café forte que o Sebastião adorava. Comi 2 torradas com requeijão. Peguei a mala, tranquei a casa, entrei no carro. A viagem até Bauru leva umas 3 horas e meia pela Castelo Branco. Estrada boa, mas tem uns trechos com curva, descidas longas. Não é uma estrada para brincar. Liguei o carro, motor funcionando normal. Saí da garagem, da rua, peguei a avenida. Tudo parecendo bem, mas quando entrei na marginal, começou um barulho. Um barulho estranho,
metálico, vindo de baixo do carro. Tec, 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 tec. Não era alto, mas era constante, irritante. Eu conheço meu carro. Conheço cada ronco do motor, cada barulhinho normal. Aquilo não era normal. Meu coração começou a bater mais rápido. Pensei em voltar para casa, mas já estava longe. Aí me lembrei do posto do seu Mário. Fica ali na saída da cidade, na Raposo Tavares, antes de pegar a Castelo. O seu Mário é frentista há 20 anos. Conheceu o Sebastião. Me conhece desde sempre. É um homem de confiança. Desviei para o posto. Eram 6:30 da manhã. O sol começando a raiar. O posto quase vazio. Estacionei perto da bomba. O seu Mário veio logo, limpando as mãos num pano velho. Dona Antônia, bom dia. Vai abastecer? Bom dia, seu Mário. Na verdade, preciso que o senhor dê uma olhada no carro. Está fazendo um barulho estranho. O rosto dele ficou sério na hora. Que tipo de barulho? Parece que tem alguma coisa solta embaixo. Começou agora na marginal. Ele pediu para eu ligar o carro. Ficou ouvindo, a cabeça inclinada, as mãos na cintura. Aí, pediu para eu desligar e sair do carro. Pegou uma lanterna, aquela lanterna amarela de oficina, e se abaixou. Deitou no chão, enfiou meio corpo debaixo do carro. Ficou lá um tempo longo, mais de 5 minutos. Eu estava começando a ficar nervosa quando ele saiu, mas a cara dele não estava normal. Estava branca, branca feito papel, e na mão dele tinha uma coisa, um objeto pequeno, do tamanho de um maço de cigarro, com fios saindo dele, fios azul, vermelho, preto, grudado de fita isolante e graxa. Dona Antônia, a voz dele estava trêmula. A senhora precisa ver isso. O que é isso, seu Mário? Eu não tenho certeza. Mas isso aqui foi colocado de propósito. Isso está conectado no sistema de freios. A senhora ia pegar a estrada e em algum momento isso ia ativar e a senhora ia perder o controle do carro. O mundo girou. Girou mesmo, tudo ficou borrado, as pernas falharam. Segurei na porta do carro para não cair. O quê? Alguém sabotou seu carro, Dona Antônia. Isso aqui foi feito para causar um acidente, para matar a senhora. Não era possível. Não podia ser. Quem? Quem faria uma coisa dessas comigo? Eu sou uma velha aposentada, nunca fiz mal a ninguém, sempre trabalhei direito, criei minha filha com dignidade, cuidei do meu marido até o último dia. Aí eu lembrei. Lembrei do Ricardo suando na garagem, das mãos trêmulas, dos olhos que fugiam, da insistência estranha em revisar o carro. Meu genro tinha tentado me matar. As lágrimas vieram, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de raiva, de uma raiva fria, controlada, que queimava por dentro feito ácido. Seu Mário, o senhor pode guardar isso como prova? Claro, Dona Antônia. E a senhora precisa ir na polícia. Agora. Vou fazer melhor que isso. Vou para casa. Vou olhar na cara de quem fez isso comigo. Voltei. Voltei dirigindo devagar, o coração martelando, as mãos suadas no volante, a cabeça fervilhando com 1000 pensamentos. Ele queria me matar. Por quê? Pela herança? Pelo dinheiro? Estava tão desesperado assim? Estacionei na frente de casa. Eram 7:30 da manhã. Abri a porta com cuidado, em silêncio, e lá estavam eles, os dois, sentados na sala, na minha sala, na casa que eu construí tijolo por tijolo com o Sebastião. E a cara do Ricardo quando me viu? Aquela cara de terror puro, de quem tinha visto um fantasma? Aquilo me disse tudo. Ele tinha certeza que eu estaria morta. Me diz uma coisa, se você descobrisse que alguém da sua própria família instalou um dispositivo no seu carro, você conseguiria perdoar? Deixa nos comentários. Eu preciso saber se tem mais gente que pensa como eu. O Ricardo levantou do sofá num pulo. Num pulo mesmo, derrubando a xícara de café que estava na mesinha, o líquido escuro se espalhando pelo piso da sala, manchando o tapete persa que o Sebastião tinha comprado numa viagem para o Irã. Fazia 20 anos, quando ainda podíamos viajar juntos, quando ainda éramos felizes. Sogra, a senhora. A voz dele era só um fiapo, um sussurro quebrado de quem não esperava que aquele momento chegasse. As mãos tremiam tanto que ele enfiou elas no bolso da calça, tentando esconder, mas era tarde demais. Eu já tinha visto tudo. Coloquei o dispositivo na mesa de centro com cuidado, como se fosse uma prova em um tribunal. Porque era exatamente isso. Era a prova do que ele tinha feito.
a prova de que meu genro, o marido da minha única filha, tinha passado a manhã de sábado agachado na minha garagem, preparando minha morte. Então, Ricardo, vai me explicar o que é isso ou vai continuar me olhando feito bobo? A Bruna se aproximou da mesa, os olhos arregalados, a boca aberta. Ela pegou o dispositivo, virou ele nas mãos, olhou para os fios, para a fita isolante suja de graxa. O que é isso, mãe? É o que seu marido colocou embaixo do meu carro. O seu Mário achou. Disse que isso ia fazer eu perder o controle do carro na estrada. Disse que isso ia me matar. Silêncio. Um silêncio denso, pesado, que enchia cada canto da sala. O ar estava parado, o cheiro de café derramado misturado com o perfume doce demais que a Bruna usa, aquele que o Ricardo escolheu para ela porque combina mais com você, amor. E aí, a Bruna fez a coisa que partiu meu coração pela segunda vez naquela manhã. Ela olhou para o Ricardo e perguntou: Amor, isso é verdade? Amor. Ela chamou ele de amor. Não. Como você pôde? Não. Você tentou matar minha mãe? Ela perguntou se era verdade, dando a ele a chance de negar, de inventar uma mentira, de continuar manipulando ela feito sempre fez. E ele aproveitou. Bruna, amor, eu não sei de onde sua mãe tirou isso. Eu só revisei o carro como ela pediu. Isso aí deve ser um defeito de fábrica, alguma peça que soltou. Peça que soltou? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Você acha que eu sou idiota, Ricardo? Você acha que o seu Mário, que trabalha com carro faz 20 anos, não sabe a diferença entre uma peça solta e um dispositivo instalado de propósito? Ele tentou se recompor. Passou a mão no cabelo, endireitou os ombros, botou aquela cara de vendedor que ele usa quando quer convencer alguém de alguma coisa. Dona Antônia, com todo respeito, a senhora está nervosa por causa da viagem. Talvez o seu Mário tenha se confundido. Isso aí pode ser qualquer coisa. A senhora quer que eu leve num mecânico de verdade para avaliar? A audácia. A cara de pau. Olhei para minha filha esperando que ela reagisse, que ela acordasse daquele transe, que ela me defendesse. Mas ela estava olhando para ele com aqueles olhos apaixonados, querendo acreditar, querendo que fosse tudo um mal-entendido. Mãe, vamos com calma. Deve ter uma explicação. Pronto, acabou. Naquele momento, eu perdi minha filha. Peguei o dispositivo da mão dela, guardei na bolsa. Tem uma explicação sim, Bruna, e eu vou descobrir qual é. Vocês podem ir embora da minha casa, agora. Mãe, agora! Eles foram. Saíram rápido, o Ricardo praticamente empurrando a Bruna para fora, murmurando alguma coisa no ouvido dela, provavelmente enchendo a cabeça dela com mentiras, dizendo que eu estava louca, que eu estava exagerando, que eu estava senil. A porta fechou, e eu desmoronei. Sentei no sofá e chorei. Chorei feito não chorava desde o dia em que o Sebastião morreu. Um choro profundo, daqueles que vem lá do fundo da alma, que sacode o corpo inteiro, que deixa o peito doendo. Chorei pela traição, pela cegueira da minha filha, pela solidão que me engolia. A casa estava silenciosa, silenciosa demais. Aquele silêncio de casa vazia, de vida vazia, de futuro vazio. O relógio da parede marcando cada segundo com um tic-tac irritante, o barulho da geladeira ligando, o cachorro do vizinho latindo lá fora. Nada mais. Só eu e minha dor. Fiquei ali não sei quanto tempo. O sol que entrava pela janela foi mudando de lugar, subindo, esquentando a sala. Minha cabeça latejava, os olhos ardendo, a garganta seca. Ele tinha tentado me matar. Isso não era uma hipótese, não era um exagero, era um fato. O dispositivo estava ali na minha bolsa, concreto, real, sujo de graxa. Se eu não tivesse parado no posto, se eu não tivesse ouvido aquele barulho estranho, se o seu Mário não tivesse achado aquela coisa, eu estaria morta. Meu carro teria despencado num barranco da Castelo Branco, eu teria batido a cabeça, quebrado o pescoço, morrido na hora ou agonizado por horas até alguém achar os destroços. E a Bruna? A Bruna estaria chorando no meu enterro, abraçada com o homem que tinha me matado, talvez até acreditando que foi um acidente, um trágico acidente. Coitada da Dona Antônia, tão cuidadosa, e mesmo assim, ela herdaria tudo: a casa, os apartamentos, o dinheiro, os investimentos. E o Ricardo, como marido dela, teria acesso a tudo. Ele pagaria as dívidas dele com a minha morte, porque ele tinha dívidas. Isso eu tinha certeza. Um homem não tenta matar a sogra por nada. Tinha alguma coisa muito errada na vida dele,
Alguma coisa que ele estava escondendo, algum buraco tão fundo que a única saída era minha morte. Levantei do sofá, as pernas ainda bambas, mas firmes. Fui até a cozinha, lavei o rosto na pia, a água gelada espantando um pouco da névoa que cobria minha cabeça. Me olhei no espelhinho que fica pendurado perto da porta. Uma velha de 66 anos me olhava de volta. Cabelo branco curto, rugas fundas ao redor dos olhos, pele flácida no pescoço. Uma velha que alguém tinha achado que seria fácil de matar. Mas essa velha não ia morrer fácil. Peguei o telefone, liguei para o Dr. Augusto Ferreira. Ele atendeu no terceiro toque, a voz profissional, firme. Dona Antônia, como vai? Conseguiu resolver aquela questão do inquilino do apartamento da Vila Mariana? Dr. Augusto, preciso falar com o senhor. Pessoalmente. É urgente. A voz dele mudou na hora. O que aconteceu? Meu genro tentou me matar. Silêncio do outro lado. Depois, estou indo aí. Não faz nada, não fala com ninguém. Chego em 1 hora. Ele chegou em 40 minutos. Deve ter voado pelas ruas de São Paulo, desrespeitado todos os sinais, porque a casa dele ficava em Perdizes e ele bateu na minha porta antes mesmo de eu terminar de fazer um café fresco. Abri a porta. Ele estava de terno, gravata, pasta de couro na mão, mas a cara dele estava preocupada. Dr. Augusto conhecia o Sebastião desde os tempos de Banco do Brasil. Cuidou de todos os negócios da gente por 20 anos, fez o inventário quando o Sebastião morreu. É um homem de confiança. Conta tudo. Contei. Mostrei o dispositivo. Ele pegou, examinou, a cara ficando cada vez mais fechada. Quando terminei de falar, ele colocou o objeto de volta na mesa e me olhou nos olhos. Dona Antônia, isso é tentativa de homicídio. A senhora precisa fazer um boletim de ocorrência agora. E eu preciso mudar seu testamento imediatamente. Mudar como? Tirar a Bruna enquanto ela estiver casada com esse homem. Proteger seu patrimônio. Se algo acontecer com a senhora, ele não pode ter acesso a nada. Nada mesmo. Doeu ouvir isso. Doeu imaginar que eu teria que excluir minha própria filha da herança. Mas ele estava certo. Enquanto ela estivesse casada com o Ricardo, enquanto ela estivesse cega, ele podia usar ela para chegar no meu dinheiro. Faz o que precisa fazer, Dr. Augusto. E a senhora vai comigo na delegacia, hoje, agora. Fomos. Eu, o Dr. Augusto e o seu Mário, que largou o posto e veio prestar depoimento. A delegacia cheirava a café velho e papel mofado, aquele cheiro de repartição pública que nunca muda. O delegado nos recebeu, ouviu a história toda, examinou o dispositivo com cuidado. Vou pedir uma perícia técnica, mas pela cara disso aqui, a senhora teve muita sorte, muito mesmo. Sorte, que palavra estranha. Sorte de ter ouvido um barulho. Sorte de ter parado no posto. Sorte de estar viva. Voltei para casa quando já estava anoitecendo. A casa vazia, o silêncio pesado. Esquentei uma sopa, mas não consegui comer. Fui para o quarto, deitei na cama, aquela cama queen size que antes dividia com o Sebastião e agora era só minha e enorme demais. Olhei para o teto. A tinta estava descascando num canto, formando um desenho que parecia um rosto. Sebastião costumava dizer que era o rosto de um anjo guardião. Ele falava sorrindo. Senti falta dele, falta da presença dele, do cheiro dele, da mão dele na minha na hora de dormir. Se ele estivesse vivo, nada disso teria acontecido. O Ricardo não teria coragem, ou talvez nem tivesse entrado na nossa família. O Sebastião tinha um jeito de ler as pessoas, de saber quando alguém era falso. Ele teria visto através do Ricardo desde o começo. Mas ele não estava mais aqui. E eu estava sozinha com uma filha que tinha escolhido o marido em vez da mãe. Sozinha com um genro que queria me ver morta. Sozinha naquela casa grande demais, cheia de memórias, cheia de fantasmas. Chorei de novo naquela noite, mas foi diferente. Foi um choro quieto, resignado. Um choro de quem está fazendo as pazes com a própria solidão. Nos dias seguintes, a ficha foi caindo aos poucos. O Dr. Augusto mudou o testamento. Agora, se eu morresse, a Bruna só herdaria se estivesse divorciada ou viúva. Enquanto estivesse casada com o Ricardo, tudo ia para uma fundação de caridade. Ele não ia ganhar um centavo com minha morte. A perícia técnica confirmou. O dispositivo tinha sido instalado propositalmente para interferir no sistema de freios. Nas palavras do perito,
Ao atingir determinada velocidade e pressão, o dispositivo causaria perda total de controle do veículo, resultando em acidente inevitavelmente fatal. Fatal. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça por dias. A Bruna tentou me ligar, várias vezes. Eu não atendia. Não tinha o que falar com ela. Não ainda. Ela tinha feito a escolha dela. Agora teria que viver com as consequências. Fiquei 2 semanas trancada em casa. 2 semanas em que mal saí, mal comi, mal dormi. O mundo continuava girando lá fora. As pessoas continuavam vivendo suas vidas, mas eu estava parada, congelada naquele momento na sala, olhando para o dispositivo na mesa, vendo a cara de terror do Ricardo. As amigas ligavam. Antônia, vai no baralho hoje? Antônia, vem almoçar com a gente? Eu dava desculpa. Dor de cabeça, cansaço, compromisso. Não conseguia encarar ninguém. Não conseguia fingir que estava tudo bem. Até que uma manhã acordei diferente. Não sei explicar o que foi. Talvez tenha sido o sol entrando forte pela janela. Talvez tenha sido o cheiro do café que fiz, mais forte que o normal, do jeito que o Sebastião gostava. Talvez tenha sido só o corpo dizendo que não dava mais para ficar parada. Levantei, tomei banho, um banho longo, demorado, deixando a água quente lavar não só a sujeira, mas também um pouco da tristeza. Me vesti com capricho. Calça jeans, blusa coral que a Bruna tinha me dado no Natal, o colar de pérolas que o Sebastião me deu no nosso 20º aniversário de casamento. Passei batom, vermelho, desafiador. Me olhei no espelho. A mesma velha de 66 anos. Mas dessa vez, os olhos estavam diferentes. Não tinham mais aquele olhar de vítima, de coitada, de derrotada. Tinham raiva, tinham determinação. Se eles achavam que eu ia me encolher, que ia aceitar calada, que ia morrer de desgosto, estavam muito enganados. Peguei o telefone, liguei para a Carmen, minha amiga de 40 anos, desde os tempos de banco. Carmen, vamos almoçar hoje? Aquele restaurante japonês que você gosta. Antônia, finalmente, achei que você tinha sumido. Claro que vamos. Saí de casa. O sol estava forte, o céu azul sem nenhuma nuvem, os passarinhos cantando nas árvores da rua. Entrei no carro, o mesmo carro que tinha sido sabotado, e dirigi. Dirigi sem medo, sem tremer, sem pensar no que podia ter acontecido. O almoço foi bom. A Carmen falou sem parar sobre os netos, sobre a viagem que ia fazer para Fernando de Noronha, sobre o curso de aquarela que tinha começado. Eu ouvi, ri nos momentos certos, comi meu sushi com gosto. Você está diferente, Antônia, ela disse no meio da sobremesa. Diferente como? Mas, leve. Estava preocupada com você. Sumida, sem dar notícia. Estava resolvendo umas coisas, Carmen. Coisas pesadas, mas está tudo encaminhando agora. Ela não perguntou o quê. Carmen é discreta. Sempre foi. Só apertou minha mão por cima da mesa, aquele gesto simples que diz mais que 1000 palavras. Voltei para casa no fim da tarde. E quando entrei, a casa não pareceu tão vazia. Não pareceu tão sufocante. Coloquei uma música, aquelas que o Sebastião gostava. Bossa Nova, João Gilberto. Fiz um jantar de verdade, risoto de fungo, tomei uma taça de vinho. E foi nessa noite, sozinha na sala, ouvindo Chega de Saudade, que meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Dona Antônia Silveira? Sim. Aqui é do escritório Almeida M. Castro, advogados. Estamos ligando em nome do senhor Marco Antônio Ferreira, o Marcão, agiota. O senhor Ricardo Costa tem uma dívida pendente de R$240 mil. Como a senhora é familiar dele, gostaríamos de saber se pretende quitar a dívida para evitar maiores transtornos. O mundo parou de novo, mas dessa vez não foi de tristeza, foi de clareza absoluta. R$240 mil. Agora eu sabia. Sabia porque ele tinha tentado me matar. Desliguei o telefone na cara do sujeito. Não respondi nada, não disse sim nem não. Só apertei o botão vermelho e fiquei olhando para a tela preta, o coração batendo tão forte que dava para sentir o pulso no pescoço, nas têmporas, nos pulsos. R$240 mil. R$240 mil com a agiota. Meu genro não era só um covarde assassino. Era um jogador falido, um viciado. Um homem tão afundado em dívidas que achou que a solução era me matar para pegar minha herança através da Bruna.
A agiota não liga para a família se a pessoa não está pagando. A agiota liga para todo mundo, ameaça todo mundo, cobra de todo mundo. Eles tinham achado meu nome, meu telefone, porque o Ricardo devia estar tão desesperado que tinha dado todos os contatos que conhecia como garantia. Peguei o telefone de novo, liguei para o Dr. Augusto. Ele atendeu meio sonolento. Já passava das 10 da noite. Dona Antônia? Aconteceu alguma coisa? Acabei de receber uma ligação de agiota cobrando dívida do Ricardo. 240 mil reais. Silêncio do outro lado. Depois, um palavrão abafado. 240 mil? Foi o que o homem falou. Disse que, como sou familiar, queriam saber se eu ia pagar. E a senhora disse o quê? Desliguei na cara dele. Mas, doutor Augusto, isso muda tudo. Não muda? Isso é motivo. É a prova de por que ele tentou me matar. É exatamente isso. Amanhã cedo vou na delegacia levar essa informação. Isso fortalece o caso. Dona Antônia, eu preciso que a senhora seja muito cuidadosa agora. Se ele está devendo para a agiota, ele está desesperado. Homem desesperado faz loucura. Já fez. Tentou me matar. E pode tentar de novo. Tranca tudo. Não abre porta para ninguém. Quer que eu mande alguém ficar de olho na casa? Não. Eu consigo me cuidar. Mas obrigada. Desliguei e fiquei ali, sentada na sala escura. Só a luz do poste da rua entrando pela janela. 240 mil reais. Como alguém chega numa dívida dessas? Apostas, cassino, jogo do bicho, apostas online. Tinha tanto lugar agora para um homem afundar. E a Bruna sabia? Será que ela tinha ideia da lama em que o marido estava metido? Ou será que ele escondia dela também, do mesmo jeito que escondeu de todo mundo? Não consegui dormir naquela noite. Fiquei rolando na cama, a cabeça fervilhando. Cada barulho da casa me assustava. O vento batendo na janela, o rangido da madeira do armário, o miado do gato do vizinho. Tudo parecia ameaçador, perigoso. No dia seguinte, quinta-feira, resolvi que não ia mais ficar esperando as coisas acontecerem. Ia atrás da verdade. Toda a verdade. Liguei para a Sandra, a vizinha da Bruna. A Sandra mora no mesmo prédio, 2 andares abaixo. A gente se conhece de vista. Já conversamos algumas vezes quando fui visitar minha filha. Dona Sandra, aqui é a Antônia, mãe da Bruna. Oi, dona Antônia. Tudo bem? Faz tempo que não vejo a senhora por aqui. Pois é. Sandra, eu posso te fazer uma pergunta meio estranha? Tem notado alguma coisa diferente lá no apartamento da Bruna? Algum movimento estranho, gente diferente indo lá? Ela hesitou. Por que a senhora pergunta? É que... Olha, vou ser sincera com você. Estou preocupada com minha filha. Acho que ela está passando por problemas e não está me contando. Outro silêncio. Depois. Olha, dona Antônia, não sei se devia falar, mas já que a senhora está preocupada, tem aparecido uns homens lá. Uns 2, 3 meses atrás começou. Homens grandes, com cara de poucos amigos, batem na porta, ficam lá na frente do apartamento. Uma vez eu ouvi briga, discussão alta. E outro dia vi a Bruna chorando no elevador. Perguntei se ela estava bem. Ela só balançou a cabeça e saiu correndo. Minha filha chorando. Minha filha sendo ameaçada por agiotas. E eu sem saber de nada. Obrigada, Sandra. Se ver alguma coisa mais grave, me liga, por favor. Qualquer hora. Pode deixar, dona Antônia. Desliguei e a raiva voltou. Mas não era mais aquela raiva quente, descontrolada. Era uma raiva fria, calculada. A raiva de quem vai fazer justiça acontecer. Liguei para o Murilo, um investigador particular que o Dr. Augusto tinha recomendado uma vez, anos atrás, quando tivemos um problema com um inquilino que não pagava aluguel. Murilo era discreto, eficiente e não fazia perguntas demais. Murilo, aqui é Antônia Silveira. Preciso contratar seus serviços. Dona Antônia, em que posso ajudar? Preciso que você investigue meu genro, Ricardo Costa. Quero saber tudo. Com quem ele anda, onde vai, quanto deve, o que faz, tudo. Posso perguntar o motivo? Ele tentou me matar. Silêncio. Estou no caso. Mando o contrato hoje por e-mail. Em 1 semana tenho um relatório preliminar. Não demorou 1 semana. Demorou 4 dias. Na segunda-feira seguinte, o Murilo apareceu em casa com uma pasta grossa. Sentou na mesa da cozinha, abriu a pasta e começou a falar. Dona Antônia, seu genro está afundado. E quando eu digo afundado, é afundado mesmo. Ele colocou papéis na mesa. Impressões de telas, fotos, documentos. Era uma montanha de evidências.
Ricardo Costa começou a apostar faz uns 5 anos. Começou pequeno, jogo do bicho, umas apostas esportivas. Aí, descobriu os cassinos online. Roleta, pôquer, essas coisas. No começo até ganhava. O que é o pior que pode acontecer com um jogador iniciante. Fez ele achar que era bom. Ele mostrou extratos bancários. Não sei como conseguiu, mas estavam ali. Transferências, saques, gastos, tudo registrado. Há 2 anos, ele começou a perder. Perder muito. Gastou todas as economias dele, depois começou a pegar empréstimos em banco. Quando os bancos pararam de emprestar, foi para o agiota. O Marcão. Exato. Marco Antônio Ferreira, conhecido como Marcão. Opera na Zona Leste, empresta com juros de 10% ao mês. Seu genro pegou emprestado R$100 mil faz 18 meses. Hoje a dívida está em 240 mil. Os números iam se acumulando na minha cabeça. 100 mil virando 240. Juros compostos. A matemática cruel do desespero. E tem mais. Ele está desviando dinheiro da empresa onde trabalha. Pequenos valores, notas fiscais falsas, reembolsos inventados. Já deve estar perto de ser descoberto. É questão de tempo até ser demitido ou pior, processado. A Bruna sabe de alguma coisa? Difícil dizer com certeza, mas tenho fotos dele com outra mulher. Meu estômago revirou. Outra mulher? Murilo colocou 3 fotos na mesa. Ricardo entrando num motel na rodovia Raposo Tavares. Ricardo abraçado com uma mulher loira, mais nova, bem vestida. Ricardo beijando essa mulher dentro de um carro. Isso foi semana passada. Ele se encontra com ela toda terça e quinta, sempre no mesmo lugar. Pelo que apurei, ela é gerente de uma loja de roupas no Shopping Eldorado. Se chama Karine. Fechei os olhos. Não era possível. Além de tudo, além das dívidas, da tentativa de assassinato, do desespero, ele ainda estava traindo minha filha? Tem mais uma coisa, dona Antônia. A voz do Murilo ficou mais séria. Conversando com um contato meu na polícia, descobri que o Ricardo já tinha tentado dar um golpe parecido antes. Há uns 7 anos, quando era casado com a primeira mulher. Primeira mulher? Ele disse para a Bruna que nunca tinha sido casado. Mentiu. Foi casado por 3 anos com uma mulher chamada Valéria. Ela sofreu um acidente de carro misterioso. Bateu numa árvore. Carro explodiu. Valéria sobreviveu por milagre, mas ficou paraplégica. O Ricardo desapareceu logo depois. Largou ela no hospital, pediu divórcio. A família da Valéria sempre suspeitou dele, mas nunca conseguiu provar nada. Senti o sangue gelar nas veias. Ele já tinha feito isso antes. Já tinha tentado matar alguém por dinheiro. A diferença é que dessa vez, comigo, ele tinha achado que ia dar certo. Onde está essa Valéria agora? Mora em Santo André com a mãe. Consegui o telefone dela se a senhora quiser conversar. Quero. Murilo anotou o número num papel. Dona Antônia, tome cuidado. Esse homem é perigoso. Não é só um golpista. É alguém capaz de matar para conseguir o que quer. A senhora está mexendo com coisa séria. Eu sei. E vou até o fim. Ele foi embora, deixando a pasta com todas as provas. Passei a tarde inteira lendo tudo, analisando cada documento, cada foto, cada extrato. Era uma teia complexa de mentiras, dívidas e crimes. E minha filha estava no centro disso tudo, provavelmente sem saber de nada. À noite, juntei coragem e liguei para a Valéria. Ela atendeu com voz cansada. Alô? Valéria, meu nome é Antônia. Sou sogra do Ricardo Costa. Ou era. Ele tentou me matar. Silêncio longo. Tão longo que pensei que ela tinha desligado. Aí ouvi um suspiro. Ele tentou fazer a mesma coisa comigo. Conversamos por quase 2 horas. Ela me contou tudo. Como conheceu o Ricardo, como ele era charmoso no começo, atencioso, perfeito demais para ser verdade. Como depois do casamento começou a pedir dinheiro emprestado, a fazer dívidas, a sumir por dias. Como ela descobriu as apostas, os empréstimos, os agiotas ligando em casa. E como, numa tarde de quinta-feira, o carro dela foi sabotado. Freios cortados. Ela desceu uma ladeira e não conseguiu parar. Bateu numa árvore a 80 km/h. Quebrou a coluna. Nunca mais andou. Eu sempre soube que foi ele. Sempre. Mas não tinha provas. O mecânico disse que podia ter sido um defeito, um vazamento natural. Minha família quis processar, mas o advogado disse que não tinha caso. E o Ricardo sumiu. Pediu divórcio por telefone. Me abandonou no hospital.
Nunca mais apareceu. Ela começou a chorar do outro lado da linha. Um choro baixo, abafado, de quem chora sozinha faz muito tempo. Eu sinto muito, Valéria. Você tem provas? Provas de verdade? Tenho. O dispositivo que ele colocou no meu carro, testemunhas e agora seu depoimento. Então acaba com ele. Pelo amor de Deus, não deixa esse homem livre. Ele vai continuar fazendo isso. Vai continuar destruindo mulheres até alguém parar ele. Vou parar ele. Prometo. Desliguei com as mãos tremendo. Não era só sobre mim mais. Era sobre a Valéria. Era sobre todas as mulheres que o Ricardo tinha destruído ou tentado destruir. Era sobre justiça. Na terça-feira voltei na delegacia. Levei tudo. As provas do Murilo, o depoimento gravado da Valéria, ela aceitou gravar um vídeo contando a história toda, os extratos bancários mostrando as dívidas, as fotos da traição. O delegado olhou tudo com atenção. Dona Antônia, isso aqui é suficiente para pedir a prisão preventiva dele. Vou encaminhar para o juiz hoje mesmo. E minha filha? Ela pode ser acusada de cumplicidade? Se ela não sabia de nada, não. Mas vai precisar prestar depoimento. Ela não sabia, tenho certeza. Na verdade, eu não tinha certeza de nada. Não sabia mais o que a Bruna sabia ou deixava de saber. Não sabia se ela era vítima ou cúmplice, mas era minha filha. E até prova em contrário, eu ia acreditar nela. Na quarta-feira de manhã, o doutor Augusto me ligou. Dona Antônia, o mandado de prisão foi expedido. Estão indo buscar o Ricardo agora. A senhora quer estar lá quando ele for preso? Quero. Fui até o apartamento da Bruna. Cheguei junto com a polícia. 3 viaturas, 6 policiais, bateram na porta. A Bruna abriu de roupão, o cabelo bagunçado, a cara de sono. Quando me viu, os olhos arregalaram. Mãe, o que... Os policiais entraram. O Ricardo estava na sala, de cueca e camiseta, tomando café. Quando viu os policiais, tentou correr para o quarto. Não deu tempo. Foi rendido, algemado, jogado no chão. Ricardo Costa, você está preso por tentativa de homicídio, estelionato e ameaça. A Bruna gritou. Gritou alto, desesperada, tentando ir até ele. Um policial assegurou. Mãe, o que a senhora fez? O que está acontecendo? Estou fazendo justiça, Bruna. Seu marido tentou me matar. E tentou matar outra mulher antes de mim. E está afundado em dívidas de jogo. Está devendo 240 mil reais para a agiota. E está te traindo com uma gerente de loja do Shopping Eldorado. Joguei as fotos na mesa. As fotos do Murilo. Ricardo entrando no motel, Ricardo beijando a Karine. A Bruna olhou. Olhou para as fotos, para o marido algemado, para mim. E desabou. Desabou ali mesmo no chão, soluçando, o corpo inteiro tremendo. Bruna, minha voz saiu firme. Você vai ter que escolher. Ou fica do lado dele e afunda junto, ou vem pro meu lado e a gente reconstrói sua vida. Mas não dá para ficar em cima do muro. Os policiais levaram o Ricardo. Ele saiu gritando, xingando, dizendo que eu ia me arrepender, que ele ia se vingar. Ameaças vazias de um homem desesperado. Fiquei sozinha com a Bruna no apartamento. Ela continuava no chão, chorando. Me abaixei, segurei o rosto dela com as 2 mãos, obriguei ela a me olhar. Filha, você não sabia de nada disso, sabia? Ela balançou a cabeça. Não, mãe, eu juro, eu não sabia de nada. Então agora você sabe, e precisa decidir o que vai fazer. Ela se jogou no meu colo, me abraçou feito uma criança. E pela primeira vez em meses, eu abracei minha filha de volta. Mas o abraço não apagou tudo. Não apagou a traição, a cegueira, a escolha que ela tinha feito de defender ele em vez de mim. Isso ia demorar para cicatrizar. Se é que cicatrizasse um dia. O Ricardo ficou preso preventivamente. 30 dias na cadeia de Pinheiros, enquanto o processo corria. 30 dias em que ele teve tempo de pensar, de se desesperar, de perceber que tinha perdido tudo. A Bruna veio morar comigo nesses 30 dias. Não porque eu ofereci, mas porque não tinha onde ficar. O apartamento tinha sido alugado no nome dela, mas com o dinheiro dele. Dinheiro que sumiu quando ele foi preso. Ela não conseguia pagar o aluguel sozinha, com o salário de funcionária pública. Foi estranho ter ela em casa de novo. Estranho e doloroso. Ela ocupou o quarto de hóspedes, o quarto que antes era dela quando era adolescente, antes de casar, antes de tudo desmoronar. As paredes ainda tinham os furinhos dos pôsteres que ela colava. A escrivaninha ainda tinha marca de caneta. Fantasmas de uma época mais feliz. A gente mal conversava.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem comida na geladeira. Vou dormir cedo hoje. Preciso sair. Frases curtas, mecânicas, vazias. O abismo entre nós era grande demais para ser atravessado com palavras simples, mas eu via ela mudando. Vi ela chorando sozinha no quarto. Vi ela queimando as fotos do casamento no quintal, uma por uma, as chamas consumindo os sorrisos falsos, os abraços mentirosos. Vi ela ligando para o advogado pedindo divórcio urgente. Vi ela acordando antes das 6 para não se atrasar no trabalho, se esforçando, tentando reconstruir alguma coisa. No 20º dia, ela bateu na porta do meu quarto. Meia-noite passada. Eu estava lendo, não conseguia dormir. Mãe, posso entrar? Pode. Ela entrou de pijama, descalça, o cabelo solto nos ombros. Parecia uma menina de novo. Sentou na ponta da cama, as mãos no colo. Eu sinto muito. 2 palavras simples, mas carregadas de significado. Do que exatamente você sente muito, Bruna? De tudo. De não ter acreditado na senhora, de ter defendido ele, de ter sido cega, burra, idiota, de ter escolhido ele em vez da senhora. As lágrimas começaram a descer. Não era choro de autopiedade, era choro de vergonha, de arrependimento genuíno. Eu amava ele, mãe, ou achava que amava. Ele me fazia sentir especial, importante, bonita, e eu tinha tanto medo de perder isso, tanto medo de ficar sozinha de novo, que fechei os olhos para tudo, para os sinais, para os avisos, para a verdade. Estendi a mão, peguei a mão dela, estava gelada. Filha, amar não é ser cega. Amar não é aceitar tudo calada. Amar não é se anular. Você precisa aprender isso. Eu sei, agora eu sei. Mas custou caro aprender. Quase custou a vida da senhora. Quase. Mas não custou. Estou aqui, viva. E você também está. Ainda dá tempo de consertar as coisas. Ela deitou a cabeça no meu ombro. Fiquei afagando o cabelo dela, feito quando ela era pequena, quando tinha pesadelo, quando o mundo assustava. Ficamos assim muito tempo, em silêncio, só o barulho da nossa respiração sincronizada. No 30º dia, houve a audiência de custódia. O juiz decidiu manter a prisão preventiva, mas transferir o Ricardo para regime semiaberto numa penitenciária estadual enquanto aguardava julgamento. Significava que ele poderia receber visitas, contratar melhor defesa, tentar reverter a situação. Foi quando ele pediu para falar comigo. A ligação veio através do advogado dele, um Dr. Carvalho, sujeito de meia-idade com terno amassado e ar derrotado. Dona Antônia, meu cliente gostaria de uma reunião com a senhora. Ele diz que tem coisas importantes para falar, coisas que podem mudar o rumo do processo. Que tipo de coisas? Ele não me disse. Disse que só fala pessoalmente com a senhora. Discuti isso com o Dr. Augusto. Ele foi contra. Dona Antônia, pode ser armadilha. Ele pode tentar te manipular, pode gravar a conversa para usar contra a senhora, pode ser perigoso. Vai ser num lugar público, com seguranças, com advogados presentes. O que ele pode fazer? Convencê-la a retirar a queixa. Eu ri. Ri de verdade. Doutor Augusto, eu esperei 66 anos para alguém tentar me matar para aprender a ter fibra. Ele não vai me convencer de nada. Marquei a reunião para uma sexta-feira, 3 da tarde, numa sala do fórum. Lugar neutro, vigiado, seguro. Levei o Dr. Augusto comigo. O Ricardo chegou algemado, escoltado por 2 agentes penitenciários. Estava mais magro, pálido, com olheiras fundas. A barba por fazer dava um ar desleixado que ele nunca teve. O terno que usava na audiência estava amarrotado. Ele tinha perdido aquele verniz de vendedor, aquele charme falso. Agora era só um homem assustado. Sentamos em lados opostos da mesa. Ele não olhava nos meus olhos. Ficava olhando para as mãos algemadas, para a mesa, para qualquer lugar menos para mim. Você queria falar comigo, Ricardo? Então fala. Ele respirou fundo. Eu sinto muito. Sente muito do quê? De ter tentado me matar ou de não ter conseguido? Ele fez uma cara de dor. Sinto muito de tudo. Eu não queria... Não era para ser assim. Não era para ser como? Eu ia morrer de um jeito bonito? Menos doloroso? Eu estava desesperado. Os agiotas estavam me ameaçando. Iam me matar. Iam matar a Bruna também. Eu não sabia o que fazer. Então a solução era me matar? Sabotar meu carro? Me mandar para um barranco? Eu não pensei direito.
Eu estava desesperado, a cabeça não funcionava mais. Era apostar ou morrer, ganhar dinheiro ou morrer. Eu achei que... Que se a senhora... Ele parou, incapaz de terminar a frase. Se eu morresse, a Bruna herdaria tudo e você teria acesso à grana. É isso? Ele acenou que sim com a cabeça, um movimento pequeno, envergonhado. 240 mil reais, Ricardo. Sua vida vale 240 mil reais. Minha vida valia 240 mil reais. Você achou que era um bom negócio? Não, não é assim. É exatamente assim. Você botou o preço na minha cabeça, fez as contas e achou que valia a pena. Ele começou a chorar. Um choro fraco, patético. Lágrimas escorrendo pelo rosto mal barbeado, o nariz escorrendo. Por favor, dona Antônia, por favor, eu imploro, retira a queixa, eu vou embora, vou sumir, nunca mais vou chegar perto da senhora ou da Bruna. Só me tira daqui. Você está pedindo perdão ou está pedindo liberdade? Perdão! Eu peço perdão. De joelhos se precisar. Eu errei feio, mas eu não mereço cadeia. Eu não sobrevivo aqui dentro. Os outros presos descobrem que eu tentei matar uma velha. Eu sou homem morto. Por favor. Levantei da cadeira. Olhei para ele com todo o desprezo que consegui reunir. Ricardo, você não tentou matar uma velha. Você tentou matar a sogra, a mãe da mulher que você jurou amar e proteger. A mulher que te recebeu na família, que te deu almoço todo domingo, que te tratou com respeito mesmo quando você não merecia. Você não merece perdão. Você merece é apodrecer aqui dentro e pensar todo dia no que fez. Virei as costas. Dona Antônia, ele gritou. A senhora não tem coração. A senhora é fria, desumana. Parei na porta. Olhei para trás. Eu tenho coração, Ricardo. Por isso que eu tô viva. Porque tive coração para ouvir aquele barulho estranho no carro e parar. Você que não tem coração. Você que é oco por dentro. Saí. Não olhei para trás de novo. O doutor Augusto veio atrás de mim, a mão no meu ombro. A senhora está bem? Estou ótima, melhor do que nunca. E era verdade. Olhar para o Ricardo desmoronado, chorando, implorando, tinha sido catártico. Tinha sido a confirmação de que eu tinha feito a coisa certa. De que eu não era a vilã dessa história. Era a sobrevivente. O julgamento aconteceu 2 meses depois. O Ministério Público apresentou todas as provas, o dispositivo, o laudo pericial, o depoimento do seu Mário, os extratos bancários, as dívidas com agiotas, o depoimento da Valéria sobre a tentativa anterior de homicídio, tudo. A defesa do Ricardo tentou argumentar que ele não tinha intenção de matar, que foi um acidente, que o dispositivo era para assustar, não para matar de verdade. Mas as provas eram sólidas demais. O perito explicou detalhadamente como o dispositivo funcionava, como tinha sido projetado especificamente para causar perda de controle em alta velocidade. Não tinha como negar. O júri deliberou por 4 horas. Quando voltaram, o veredicto foi unânime. Culpado de tentativa de homicídio qualificado. A pena: 8 anos de reclusão em regime fechado. Quando a juíza bateu o martelo, eu não senti alegria. Não senti vingança. Senti paz. Senti que a justiça tinha sido feita. Que o ciclo tinha se fechado. A Bruna estava do meu lado no tribunal. Ela também não chorou quando a sentença foi lida. Só apertou minha mão e sussurrou. Acabou. Acabou. Eu repeti. Saímos juntas do fórum. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. A cidade barulhenta, cheia de vida, indiferente aos dramas que aconteciam dentro daquelas paredes. A vida continuava. E a nossa também. 6 meses depois do julgamento, a vida tinha encontrado um novo ritmo. O Ricardo estava cumprindo pena na penitenciária de Tremembé. Soube por terceiros que ele tinha arranjado problemas lá dentro, tinha brigado com outros detentos, tinha passado um tempo na solitária. Não me importei em saber mais detalhes. Ele tinha se tornado irrelevante na minha vida. Um capítulo fechado, uma página virada. A Bruna finalmente tinha conseguido o divórcio. Foi rápido, sem contestação. Ele assinou todos os papéis sem reclamar, talvez tentando ganhar alguma benevolência que nunca viria. Ela voltou a usar o nome de solteira, Bruna Silveira, sem o Costa, que tinha carregado por 6 anos como uma cicatriz. Ela continuava morando comigo, não por necessidade financeira mais,
mas porque a gente estava reconstruindo alguma coisa. Não era a mesma relação de antes, aquela relação ingênua de mãe e filha, onde tudo era simples. Agora tinha camadas, tinha complexidade, tinha cicatrizes. Mas tinha também honestidade, respeito, limites claros. Ela mudou muito nesses meses. Começou terapia, 3 vezes por semana, trabalhando as questões de dependência emocional, autoestima, padrões destrutivos. Voltou a se cuidar, a usar roupa colorida, a sorrir de verdade. Conseguiu uma promoção no trabalho, virou supervisora do setor. Estava se tornando a mulher forte que eu sempre soube que ela podia ser. E o melhor, ela tinha começado a me ouvir. Quando eu dava conselhos agora, ela parava, pensava, considerava, não aceitava tudo automaticamente, mas também não rejeitava mais por birra ou teimosia. A gente tinha conversas de verdade, conversas de igual para igual, de mulher para mulher. Não de mãe tentando controlar filha rebelde. Numa manhã de domingo, tomando café na cozinha, ela me perguntou: Mãe, a senhora já pensou em viajar? Tipo uma viagem grande, para fora do país? Eu tinha pensado muito. O Sebastião sempre quis conhecer Lisboa. Dizia que ia ser nossa viagem de aposentadoria, a viagem dos sonhos. Mas ele morreu antes de a gente conseguir ir. Pensei: por quê? A senhora devia ir. A senhora merece. Depois de tudo que passou, merece fazer as coisas que sempre quis. Ela tinha razão. Eu tinha 66 anos, saúde boa, dinheiro guardado, tempo livre. O que estava me impedindo? Medo? Solidão? Saudade do Sebastião? Naquela mesma semana, comprei a passagem. São Paulo, Lisboa, ida marcada para dali a 2 meses. 15 dias em Portugal. Ia sozinha. E estava bem com isso. A notícia do julgamento e da condenação do Ricardo acabou se espalhando. Não virou manchete de jornal, mas circulou nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nas rodas de conversa. Virou aquele tipo de história que as pessoas contam para ilustrar um ponto. Nunca subestime uma mulher mais velha. Justiça existe, karma é real. Recebi mensagens de mulheres que eu nem conhecia. Mulheres que tinham passado por situações parecidas, que tinham sido desrespeitadas, humilhadas, roubadas por filhos, genros, noras, maridos. Mulheres que encontraram força na minha história para fazer suas próprias denúncias, para colocar limites, para buscar justiça. Uma dessas mensagens veio da Valéria, a ex-mulher do Ricardo, a que tinha ficado paraplégica no acidente que ele causou. Dona Antônia, muito obrigada. Obrigada por fazer o que eu não consegui, por parar ele, por provar que ele era um criminoso. Hoje consegui reabrir meu caso. Meu advogado disse que com a condenação dele agora, a gente tem chances de ganhar. Vou processar ele civilmente. Vou fazer ele pagar pelo que fez comigo. Respondi para ela: força, Valéria. Você merece justiça tanto quanto eu. E vai conseguir. O seu Mário, o frentista que salvou minha vida achando aquele dispositivo, virou praticamente da família. Eu passava no posto pelo menos uma vez por semana. Sempre levava um bolo, um pão caseiro, alguma coisa. A gente conversava, ria, relembrava aquele dia fatídico. Dona Antônia, quando vi aquela coisa no carro da senhora, minha perna tremeu. Pensei, se ela tivesse ido embora, se não tivesse parado aqui, mas eu parei. E graças a Deus, o senhor estava aqui. Deus e meu olho treinado de 40 anos de oficina. Ele brincava. Dei uma gratificação para ele, 20 mil reais. Ele não queria aceitar, dizia que tinha só feito o certo, que qualquer um faria. Mas eu insisti. Seu Mário, o senhor salvou minha vida. Isso não tem preço, mas aceita pelo menos isso como agradecimento. Ele aceitou chorando. Usou o dinheiro para reformar o posto, colocar equipamento novo, contratar mais um funcionário. O lugar ficou bonito, moderno, e toda vez que passava ali, me enchia de orgulho. Orgulho de ter ajudado quem me ajudou. O Dr. Augusto continuou cuidando dos meus negócios. Revisamos o testamento mais uma vez. Agora a Bruna estava de volta como beneficiária. Afinal, ela tinha provado que tinha aprendido, que tinha amadurecido, mas com cláusulas de proteção. Se ela casasse de novo, o dinheiro ficaria em trust, administrado por um terceiro, até que ela completasse 5 anos de casamento. Não era desconfiança, era cuidado. 3 semanas antes da viagem para Lisboa, recebi uma carta.
Uma carta física, dessas que ninguém mais manda, num envelope pardo com meu nome escrito à mão. O remetente, Ricardo Costa. Pensei em jogar fora sem abrir. Não queria saber o que ele tinha a dizer, mas a curiosidade foi mais forte. Abri. A carta tinha 3 páginas. Letra torta, desigual, manchas que pareciam lágrimas. Ele começava pedindo desculpas de novo. Dizia que tinha tido muito tempo para pensar na cadeia, que tinha percebido a gravidade do que tinha feito, que se odiava todos os dias por ter sido tão covarde, tão mesquinho, tão cego. Falava sobre o vício, sobre como as apostas tinham destruído ele, sobre como tinha perdido tudo, sobre como não conseguia parar mesmo vendo o abismo se aproximando. Dizia que estava fazendo tratamento lá dentro, terapia para ludopatia, que estava tentando se reconstruir. E terminava dizendo que não esperava perdão, que sabia que não merecia, mas que queria que eu soubesse que ele estava tentando ser uma pessoa melhor, que não ia sair da cadeia sendo o mesmo monstro que entrou. Mostrei a carta para a Bruna. Ela leu em silêncio, o rosto impassível. O que a mãe vai fazer? Nada. Não vou responder. Não vou visitar. Não vou dar atenção. Ele está tentando se redimir? Ótimo. Que faça isso por ele, não por mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu também não vou visitar ele, ela disse. Se ele quer mudar, que mude. Mas longe de mim. Longe da gente. Rasguei a carta. Joguei no lixo. Capítulo encerrado de verdade agora. No dia da viagem, a Bruna me levou até o aeroporto de Guarulhos. Ela carregou minha mala, me acompanhou até o check-in, esperou comigo até a hora de passar pela segurança. Mãe, aproveita cada segundo. Tira 1 milhão de fotos, come bacalhau, bebe vinho do Porto, anda nas ruas de pedra, faz tudo que a senhora e o papai sonharam fazer juntos. Vou fazer, e vou pensar nele cada momento. Ele está com a senhora, tenho certeza. Nos abraçamos, um abraço longo, apertado, daqueles que curam. Quando nos separamos, as duas estavam com os olhos cheios d'água. Te amo, filha. Também te amo, mãe. Muito. Lisboa foi tudo o que eu imaginava, e mais. As ruas estreitas, os azulejos coloridos, o cheiro de pastel de nata saindo das padarias, o som do fado ecoando pelos bares antigos. Andei sozinha, mas não me senti sozinha. Senti o Sebastião do meu lado cada momento. Na Praça do Comércio, olhando o Tejo. No Castelo de São Jorge, vendo a cidade lá embaixo. No Elétrico 28, subindo e descendo as ladeiras. Conheci gente. Conversei com portugueses, brasileiros que moravam lá, turistas do mundo todo. Contei minha história para uma senhora de Coimbra que estava sentada do meu lado num café. Ela ouviu tudo, a boca aberta, os olhos arregalados. Meu Deus, senhora, a senhora é uma guerreira. Não sou guerreira, sou só uma mulher que se recusou a morrer calada. Ela apertou minha mão. É isso que faz a senhora uma guerreira. Voltei para o Brasil renovada, bronzeada, descansada, cheia de histórias. A Bruna me buscou no aeroporto sorrindo de orelha a orelha. E aí? Como foi? Foi perfeito. Exatamente o que eu precisava. A vida voltou ao normal. O novo normal. Continuei jogando buraco com as amigas às quartas. Continuei cuidando dos meus investimentos, dos meus imóveis, da minha aposentadoria. Continuei vivendo, no meu ritmo, nas minhas condições. E toda vez que dirigia e passava em frente àquele posto do seu Mário, buzinava. Ele sempre acenava, aquele sorriso largo no rosto. E eu sorria de volta, grata. Grata por estar viva. Grata por ter reagido. Grata por ter feito justiça. Porque no fim das contas, essa é a lição que eu aprendi. A gente não pode controlar o que as outras pessoas fazem com a gente. Não dá para impedir que tentem nos ferir, nos roubar, nos matar. Mas a gente pode controlar como reage. Pode escolher se deitar e morrer ou levantar e lutar. Eu escolhi lutar. E venci. Minha mensagem final para você que me escutou até aqui. Se alguém na sua família está te diminuindo, te roubando, te desrespeitando, não aceita. Não importa se é filho, filha, genro, nora, neto, marido, quem for. Ninguém tem o direito de pisar na sua dignidade. Você trabalhou a vida inteira. Construiu tudo com as próprias mãos. Merece respeito, merece paz, merece viver seus últimos anos com tranquilidade. Não deixa ninguém tirar isso de você. E se precisar, procura ajuda. Advogado, polícia, assistente social, alguém de confiança. Não fica calada. Não fica com vergonha.
A vergonha não é sua. A vergonha é de quem te traiu. Você é mais forte do que pensa, mais corajosa do que imagina, mais capaz do que te fizeram acreditar. Não se subestima e não deixa ninguém te subestimar também. A vida continua depois dos 60, depois dos 70, depois dos 80, e ela pode ser boa, pode ser feliz, pode ser plena, mas só se você se recusar a ser pisada. Levanta a cabeça, olha para frente e luta pela sua dignidade, porque você merece. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário contando o que você faria na situação da Antônia. E clica na próxima história que está passando na tela agora. Tem mais histórias de mulheres fortes que não aceitaram ser pisadas. Não perde.